Olá, alunos, tudo bom? Desejo que vocês estejam muito bem e com muita saúde. Eu sou a professora Sônia Bezerra e vou apresentar alguns objetos do conhecimento, dentre eles a formação da cultura e dos povos, a ocupação do território por esses povos. Citaremos também alguns aspectos sobre a cultura egípcia, a cultura da Mesopotâmia, destacando como importantíssimos rios Tigre, Eufrates e o rio Nilo. Vamos começar. Lembram que nós já estudamos um pouco sobre a Mesopotâmia, mas vamos recapitular esse conhecimento. A Mesopotâmia significa terra entre rios, e esses rios são o rio Tigre e o rio Eufrates. Mas antes de chegar os povos da Mesopotâmia, os babilônios, os persas, os acádios, os sumérios, os assírios, eles eram nômades. O que significa isso? Significa dizer que antes de habitar as margens desses rios, eles viviam mudando de lugar. Eles habitavam um determinado espaço geográfico, utilizavam as terras, né, porque a principal atividade era a agricultura, só que eles não tinham técnica para preparar o terreno, né, para preparar a terra. Então a terra se tornava infértil. E daí eles eram obrigados a procurar outro lugar. Mas graças aos dois rios, Tigre e Eufrates, esse povo deixou de ser nômade e passou a ser sedentário, porque eles começaram a habitar a terra da Mesopotâmia. Logo após, nós temos um outro rio de grande importância para o povo do Egito, o rio Nilo. Bem, analisando o mapa atual, nós temos bem aqui o Iraque. Se você observar bem, era onde nós tínhamos, veja bem na seta vermelha, a Mesopotâmia, que hoje é o Iraque. E logo, sim, esse Iraque hoje, né, sempre teve localizado no Oriente Médio. Lá no Nordeste do Egito, ou da África, desculpa, lá no Nordeste da África, encontrava-se um povo, né, chamado egípcio, que utilizava o rio Nilo para sua sobrevivência. Pois bem, gente, analisando esse slide, o que vocês veem? Vocês já viram essas gravuras em algum lugar? No livro, numa revista? Pois nós vamos estudar agora sobre o Antigo Egito. As primeiras cidades egípcias foram se formando há pouco mais de 5.000 anos próximas do rio Nilo. Situado no nordeste da África, como já foi falado, o território egípcio é em grande parte desértico. Lá se localiza o deserto do Saara. O norte do Egito, gente, é banhado pelo mar Mediterrâneo e sua costa leste pelo Mar Vermelho. Na antiguidade, os produtos que os egípcios compravam de outras regiões chegavam pelo Mediterrâneo. Então, o Mediterrâneo era o meio de transporte dessas mercadorias. Ao longo deste período, camponeses e escravos muitas vezes se revoltavam contra as condições de vida e de trabalho, porque nessa época existia já o trabalho escravo. Mas como seria o dia a dia dos egípcios? A vida cotidiana no Antigo Egito girava em torno do Nilo e as terras férteis ao longo de suas margens. Uma vez no ano acontecia a inundação do rio Nilo. Então, as águas ficavam acima do nível do mar.
tomava conta de toda essa região. Mas quando essas águas voltavam para o oceano, eram escorridas, né? E aí abaixava, e essa terra se tornava, né, as margens dos rios onde habitavam os egípcios, se tornava uma terra muito fértil, solo muito fértil. Daí eles tinham colheitas e a riqueza. Só que essa riqueza da terra é porque o Nilo, ao sofrer essa inundação, trazia para eles mais possibilidade para a agricultura. Vocês sabiam que o Egito era considerado a dádiva no Nilo? É. O Nilo é um dos mais compridos rios do mundo. É o segundo mais comprido. Mas o primeiro mais comprido é o nosso Amazonas. Veja bem aqui o rio Nilo. Tá vendo essa seta vermelha? Pois é, ele nasce bem mais ainda, bem mais longe do que aqui, do que mostra essa figura, tá? Ele nasce no centro da África, percorre todo isso aqui e deságua no mar Mediterrâneo, que é onde tem esses dois barquinhos aí, estão vendo? Pois é. E essas três setinhas de um lado e as três setinhas do outro mostram as margens desse rio que foram habitadas pelos egípcios. Mas qual era a importância do rio Nilo? O rio Nilo servia como meio de transporte, armazenamento de água, melhoria do clima, fertilização das terras às margens do rio. Bem, nós falamos aí da ocupação das margens dos rios Tigre e Eufrates, né, da Mesopotâmia. Falamos depois sobre a ocupação do território do Egito, às margens do rio Nilo. E é muito importante a gente voltar um pouquinho, né, falar também de como o nosso território, o território brasileiro, foi ocupado, certo? Por volta de 1500, os portugueses chegaram ao território brasileiro. Do século XVI, pelas grandes navegações, eles começaram um novo processo, um processo de colonização. Só que quando os portugueses chegaram nas terras, né, em Porto Seguro, no ano de 1500, eles encontraram um povo nativo. E esses povos nativos chamados de índio. Mas vale a pena a gente perguntar, mas de onde surgiram esses índios? Provavelmente eles vieram da Ásia, atravessaram o Estreito de Bering e chegaram às Américas, América do Norte, América Central e América do Sul, que estudaremos mais tarde. Bem, gente, toda essa criação, essa construção da agricultura, né, de tudo que o povo fez e que deixa para a gente, né, é graças à ocupação do território. Eles ocupam o território, né? Daí ele constrói a sua história, né, com bastante significado e enriquece a identidade do povo. Vejamos aqui na primeira gravura. O que é que vocês veem aí? Várias culturas, vários povos, tá? Porque o nosso Brasil é um povo formado de povos. Se você observar bem esse mapa, você vai ver figuras de índio, né? Vai ver cultura de outros países, porque o Brasil, gente, como retratou muito bem nessa imagem de Tarsila do Amaral, isso é um quadro pintado por Tarsila do Amaral. Ela retrata essa diversidade de etnias, essa diversidade de povos. Se você olhar para a pintura dela, você é capaz de identificar outros povos, portugueses, japoneses, alemães, holandeses, povos que vieram e ocuparam o território brasileiro.
Para ficar um conceito melhor do que essa cultura, essa identidade de um povo, eu vou ler para vocês a parábola do rato. Certo dia, um homem entrou numa loja de antiguidade e se deparou com a belíssima estátua de um rato. Bestificado com a beleza da arte, da obra de arte, ele correu ao balcão e perguntou o preço ao vendedor. Quanto custa? E o vendedor respondeu: a peça custa 50. A história do rato custa 1.000. Ele disse: o quê? Você ficou maluco? Vou levar só a obra de arte. Feliz e contente, o homem saiu da loja com sua com a estátua debaixo do braço. À medida que ia andando, percebeu mortificado que inúmeros ratos saíam das lixeiras e bocas de lobo na rua e passaram a segui-lo. Correndo desesperado, o homem foi até o cais do porto e atirou a peça com toda a sua força para o meio do oceano. Incrédulo, viu toda aquela horda de ratazanas se jogarem atrás da estátua e morrerem afogadas. Ainda sem força, gente, o homem voltou para o antiquário. Ao chegar lá, o vendedor perguntou: veio comprar história, não é? É claro que ele foi comprar história, porque a história não se perde, né? A história, a construção da história se torna cultura, porque ela é feita pelos povos, né, nessa ocupação desse território. Aqui nós temos diversos conceitos de cultura, mas o mais indicado e que resume tudo que nós temos falado até agora é esse aqui. A cultura é essa construção simbólica que vai guiar toda a ação humana. A cultura é o modo de como o indivíduo ou comunidades respondem às suas próprias necessidades e desejos simbólicos. A capacidade humana de pensar a realidade, que o circunda, e de construir significado para a natureza, que vão além daquelas percebidos imediatamente. Então, o homem, no decorrer da sua história, ele constrói essa identidade, aquilo que vai dizer quem ele é, como aconteceu, de que forma aconteceu, quem faz essa história. Cultura é isso. Veja bem, a cultura também, ela tem linguagens próprias e ela é feita a partir de uma técnica. Vejamos nessa primeira figura a escrita, a origem da escrita egípcia, as suas pirâmides, os seus instrumentos musicais, a fabricação de objetos, no caso aqui uma sandália, a forma como os camponeses lidavam com as produções, né, com a produção do trigo, né, do arroz. Aqui nós temos nessa figura os jogos também criados pelos egípcios. E mais na frente, o início da ciência. É bom lembrar também que foi durante esse período, há cerca de 5.000 ou 6.000 anos, que surgiu lá, a matemática, certo? As frações, elas foram criadas pelos egípcios. Então, é bom lembrar que a cultura, ela vem de uma linguagem, de um símbolo, né? E a tecnologia, é bom lembrar que a tecnologia não é o novo de hoje. A tecnologia é o novo criado nesse período aqui. Então, a cultura ela é representada pelas linguagens, e para representar a escrita, a construção das pirâmides, eles usaram uma técnica nova naquela época. Está aqui agora um dos maiores aspectos da cultura, né, da identidade, do que constrói a identidade de um povo. É a religião. A principal característica da religião no Antigo Egito era o politeísmo, ou seja, a crença em vários deuses.
Os deuses, acreditavam os egípcios, tinham vontades e sentimentos semelhantes a dos humanos, certo? Quando tinha formas humanas, chamava de antropomórficos, desculpa, gente, antropomórficos, que quer dizer homem, e pomórficos, as formas que eles assumiam. E quando ele era metade homem e metade animal, quer dizer antropo, quer dizer homem, zó, animal, e mórfico, a forma. Então, eles faziam essa junção aí, quando eram deuses formados por partes humanas e outros metade homem, metade animal. Aí eles acreditavam em vários deuses, por exemplo, Ísis, Horus, Ramsés, né? Osíris, eles atribuíam aos deuses, né? Por exemplo, Ísis, a deusa do amor, Ramsés, o deus do sol, Horus, o deus da noite, da escuridão, né? Então, por que Ísis foi considerada a deusa do amor? Conta a lenda que Ísis era casada com Osíris. Osíris era irmão de Horus. Só que Horus matou Osíris e dividiu o corpo dele em várias partes e distribuiu essas partes por diversos lugares. Ísis, muito chorosa, devido ao seu grande amor por Osíris, saiu e pegou todas as partes do corpo do seu amado, juntou todas as partes em oração e fez com que Osíris renascesse. Como ele renasceu, ele se transformou em Deus do... Não, ele se transformou, renasceu como um Deus, certo? Aí, Horus, tinha um outro Deus que chamava Ramsés. Ramsés era o Deus do Sol. Então, quando Ramsés saía de cena, né, acabava-se o dia, o sol se escondia, aparecia Horus, o deus da escuridão, o deus da noite. Os egípcios acreditavam que não era muito bom sair à noite, porque durante a noite acontecia coisas horríveis, né? E eles só saíam se tivesse um amuleto, que seria a proteção dele. Daí é uma lenda. Eles acreditavam também no Deus vivo. O faraó era a figura, era quem mais, era o poder maior, era o faraó. E o faraó era considerado um Deus vivo. Bem, gente, aqui você está vendo a junção de atividades humanas, de significados, né? Da vida diária dos egípcios. Presta bem atenção de como eles pescavam, caçavam, todas as atividades, eles estavam construindo, né, o seu grande império. Pois bem, diante de tudo, de religião, da agricultura, das formas como eles cultivavam os campos, da forma como ele construía as pirâmides, os seus utensílios, sabe? Tudo isso, a reunião de todas essas criações, nós vamos chamar de identidade cultural. Então, a identidade cultural não é algo que nasce de repente, ela é construída no percorrer do período histórico e tem que ter quem, onde, como, de que forma essa cultura foi construída. Daí chamamos a identidade cultural. E você, já pensou
Qual é a verdadeira identidade cultural do nosso país? O que tem de igual, o que tem de semelhante, né? De diferente, de semelhante, a cultura egípcia, a cultura da Mesopotâmia e a cultura que nós temos hoje. É bom refletir sobre isso. Agora chegou a hora da atividade. Nós temos uma atividade de português que vocês farão no caderno. Volte a todos os slides, as explicações, escolham 10 palavras que vocês não conheçam. Vocês vão pegar essas palavras e colocá-las em ordem alfabética e procurar o significado no dicionário, né? Você tem que prestar bem atenção, porque tem que ser de acordo com a história. Temos uma atividade de arte que será feita no caderno de desenho. Esse conteúdo, ele ainda não foi trabalhado. Nós vamos chamar de aula inversa, que é quando o professor passa para você estudar sobre um determinado conteúdo e quando eu for explicar, eu ou outra professora for explicar, vocês já vão estar sabendo do que se trata. Então, vocês vão pegar o caderno de desenho e criar um pequeno álbum de gravuras, desenhos ou fotos. Se você não tiver gravura nem fotos, pode fazer o desenho da sua forma, de como você sabe. Você vai colocar artes visuais tradicionais e artes visuais contemporâneas. Não se esqueça que de quando sua mãe for entregar as apostilas na escola, ela deve levar o caderno de português com as palavras, deve levar o álbum, né, no caderno de desenho. Na apostila que vocês vão receber, tem uma tarefa também, é uma atividade, uma aula inversa, onde você vai estudar sobre as religiões, né? As maiores religiões do mundo. As religiões que deram origem às outras que nós temos hoje. Com relação à história, vai ter tarefa na apostila, mas tem outra no livro, nas páginas 40 e 41. Observação. Alguns alunos já fizeram essa atividade. Eu gostaria apenas que vocês dessem uma olhada, até mesmo para verificar se suas respostas estão corretas, ou vocês terão que refazê-las, tá? E, gente, agradecer é a arte de atrair coisas boas. A professora Sônia deseja a vocês tudo que há de melhor neste mundo. Meu muito obrigada e até a próxima.